Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, assim, todo mundo acha que conhece de cor, a do nascimento de Jesus. Exato. Mas vamos olhar por um ângulo bem específico, sabe? Usando como base um estudo detalhado do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Versículos 18 a 25. Isso. A nossa missão aqui é ir um pouco além daquela cena clássica do presépio e tentar descobrir a tensão, o drama humano e as reviravoltas teológicas que estão escondidas ali no texto. Pois é. Ok, vamos analisar isso, porque quando a gente para pensar, a história não começa com um bebê fofinho numa manjedoura, mas com um casal numa crise profunda. É isso mesmo. A análise que a gente tem em mãos convida a gente a ver essa passagem não como um cartão de Natal, mas como um drama de tirar o fôlego. Totalmente. O autor, Mateus, está fazendo algo muito calculado aqui. Ele está construindo uma ponte, sabe? Entre séculos de profecias hebraicas e este momento, único. Certo. O ponto central do argumento dele é: esse nascimento não foi um acidente histórico. Foi tipo a peça final de um quebra-cabeça cósmico que estava sendo montado há gerações. E tudo começa com o dilema de um homem chamado José. Exato. Vamos começar por aí. O material nos apresenta os protagonistas. Maria, uma jovem vivendo numa sociedade judaica super tradicional, patriarcal, e José. Isso. Eles estavam desposados, e isso é bem mais que só noivos, né? O estudo destaca que era um compromisso com força de lei. Exatamente. Era a primeira fase do casamento. Quebrar esse acordo era tão sério quanto um divórcio hoje em dia. Então, para todos os efeitos, eles já eram marido e mulher. Isso, só não moravam juntos ainda. E é nesse intervalo delicado que a bomba explode. É aí que a coisa complica. O texto diz que, antes de se unirem, achou-se que ela havia concebido do Espírito Santo. Mas vamos deixar a parte do Espírito Santo de lado por um segundo. Tá. E olhar para isso da perspectiva do José e da comunidade. Uma jovem prometida em casamento aparece grávida. E o noivo sabe que o filho não é dele. Socialmente, isso era uma catástrofe. Catástrofe é pouco. Pela lei da época, adultério era punido de forma muito severa. Pois é. E é aqui que a descrição do José se torna o ponto central da história. O texto não fala que ele ficou furioso ou traído, mas usa uma única palavra: justo. E essa palavra... A nossa análise argumenta que ela é muito mais complexa do que parece. Muito mais. Ser justo poderia significar aplicar a lei mosaica ao pé da letra, e a lei, em casos extremos, permitia o apedrejamento. Nossa. Uma interpretação mais branda, mas ainda assim pública, seria um julgamento. E isso ia resultar em desonra perpétua para Maria. Ela seria marginalizada para o resto da vida. Uma vida destruída. Exato. Mas o texto revela a profundidade do caráter do José. Ele, sendo justo, decidiu não expor Maria a essa vergonha pública. Ele planejou se divorciar dela, secretamente. Espera um pouco. Então a justiça dele não era só sobre seguir as regras. Não mesmo. Tinha a ver com compaixão. Ele estava disposto a talvez até manchar a própria reputação, assumindo o papel do homem que abandonou a noiva, só para proteger ela de algo pior. Exato. Isso muda completamente a perspectiva sobre ele. Muda tudo. O material que a gente está analisando argumenta exatamente isso. A justiça do José era temperada com misericórdia. Ele está numa encruzilhada impossível. Sim. Ou ele segue a lei e destrói a vida da Maria, ou ele quebra o noivado discretamente, protegendo ela, mas vivendo com as consequências. É uma demonstração de integridade e compaixão, assim, extraordinárias. E o mais impressionante É que tudo isso acontece antes de qualquer intervenção divina. Ele chega a essa conclusão por conta própria. Então, imagina a cena. José está ali, remoendo essa decisão, provavelmente sem dormir, tentando achar a saída menos dolorosa para uma situação terrível. Ele bola esse plano secreto e misericordioso. Exato. E é nesse exato momento de angústia que a história dá uma guinada de 180 graus. O sobrenatural invade a realidade. É o ponto de virada clássico. O texto diz: enquanto ele refletia sobre isso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. E os sonhos são importantes nessa cultura, né? Muito. O material ressalta isso.
Não é só uma conveniência narrativa, sabe? Naquela cultura, um sonho com uma mensagem divina era visto como uma revelação tão real e autoritativa quanto uma visão acordada. Era o canal de comunicação de Deus. Isso, especialmente em momentos onde a lógica humana já não dá mais conta. E a mensagem do anjo é incrivelmente direta. A primeira coisa que ele diz é: José, filho de Davi, não temas. Ele vai direto no ponto do medo do José, o medo da vergonha social, da quebra da lei, do futuro. Exato. E essa saudação, filho de Davi, não é um detalhe pequeno, é? De forma alguma. É um detalhe crucial. O estudo mostra que, ao chamá-lo de filho de Davi, o anjo está lembrando José da sua linhagem real e, mais importante, da promessa messiânica que estava atrelada à casa de Davi. É como se dissesse: José, você não é um carpinteiro qualquer numa cidade pequena. Você faz parte de um plano muito maior. Uau! E o que está acontecendo com a Maria é o cumprimento desse plano. Isso imediatamente eleva a situação de um problema pessoal para um evento de significado cósmico. Que incrível! A mensagem então continua explicando a origem da gravidez. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso confirma a inocência da Maria e apresenta uma realidade completamente nova para o José. E aqui a teologia fica densa. A análise que temos explica que isso é fundamental para a fé cristã, a doutrina da concepção virginal. Mas por que isso é tão importante? Não bastava ser um nascimento milagroso como outros na Bíblia? Esse é um ponto excelente, e a análise distingue isso claramente. No Antigo Testamento, a gente tem nascimentos milagrosos, como o de Isaac para Sara, que era estéril. Certo. Mas ali, a intervenção divina foi para permitir uma concepção humana normal. Aqui, o argumento é outro. A origem da concepção é o próprio Espírito de Deus. Entendi. Isso estabelece desde o início a dupla natureza de Jesus na teologia cristã. Ele é plenamente humano, nascido de Maria, mas também plenamente divino. É o que o torna único. É o que o torna único. A encarnação de Deus não é só um profeta ou um rei. É algo sem precedentes. Ok, então o anjo acalmou o medo do José, explicou a origem divina da criança e conectou tudo à linhagem dele. Mas a mensagem não para por aí. Não, ela se torna uma instrução clara. Focada no nome e na missão. O anjo diz para o José nomear o menino Jesus. E o nome é a missão. Em hebraico, Yeshua, de onde vem Jesus, significa Yeshua Yahvé salva, ou o Senhor salva. O próprio nome já é um resumo de tudo. Exato. E o anjo nem deixa margem para dúvida. Ele mesmo explica, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso devia ser chocante para a época, não? O material que a gente leu aponta que a expectativa de um Messias para muitos judeus era de um libertador político. Um líder militar? Um novo rei Davi que ia expulsar os romanos e restaurar a soberania de Israel. Mas aqui, a missão é redefinida de forma radical. Totalmente. Não é sobre salvação de Roma, é sobre salvação dos pecados. Exatamente. Mateus está fazendo uma jogada teológica poderosa aqui. Ele está dizendo para sua audiência, que era majoritariamente judaica, a salvação que vocês esperam chegou, mas não é o que vocês pensam. Ela é mais profunda e mais universal do que a libertação de um exército inimigo. É uma libertação espiritual. Isso redefine o próprio conceito de Messias desde o primeiro capítulo do evangelho dele. E como se não bastasse, Mateus, o autor, faz questão de nos mostrar que nada disso está acontecendo no vácuo. Ele para a narrativa e insere um comentário. Quase um comentário do diretor. Isso. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Essa é a assinatura de Mateus. Ele faz isso o tempo todo. Ele está constantemente dizendo: vejam, isso não é novo. Olhem para suas próprias escrituras. E qual é a profecia? A profecia específica que ele cita é de Isaías 7,14. A virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamarão pelo nome de Emanuel. Emanuel. O estudo que a gente tem em mãos destaca que essa citação de Isaías é complexa e que Mateus a está aplicando de uma forma muito particular para fortalecer seu argumento sobre Jesus. E temos outro nome aqui, Emanuel, que, como o texto explica, significa Deus conosco. Isso. Então, em poucos versículos, a gente tem a identidade e a missão da criança em dois nomes, Jesus,
aquele que salva, e Emanuel, a prova de que Deus está presente com a humanidade. É uma síntese teológica brilhante. Se a gente conectar tudo, o argumento de Mateus é este. Por séculos, vocês leram sobre a promessa de que Deus estaria com seu povo. Este nascimento é a personificação literal dessa promessa. A presença de Deus deixa de ser uma ideia abstrata. Exatamente. Não é mais algo confinado ao Templo de Jerusalém. Agora tem um rosto, um nome e está prestes a nascer numa família comum. Para os leitores originais, isso era revolucionário. Com essa revelação completa, a explicação, a missão, a conexão profética, a cena volta para o José, que acabou de acordar. Certo. E a reação dele é tão poderosa quanto a mensagem. Sem hesitar, sem um comitê de discussão, sem pedir uma segunda opinião. Nada. O texto diz que ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. É uma fé silenciosa e imediata. Se eu recebesse uma notícia dessas num sonho, acho que eu ia precisar de no mínimo uns dias para processar. Eu também. Teria algumas perguntas de acompanhamento para o anjo, mas o José não. Ele simplesmente obedece. Ele assume o papel dele. Ele assume. Recebe Maria como sua esposa e se torna o protetor legal e o pai terreno da criança. A obediência dele é o que permite que o plano divino avance. O material ainda destaca um detalhe bem íntimo e respeitoso. Diz que José não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho. Pois é. E a análise interpreta isso como um ato de reverência. Ele entendeu a santidade do que estava acontecendo e protegeu Maria e o processo. Ele se tornou guardião da promessa. Exatamente. E a narrativa dessa pequena sessão termina com ele cumprindo a ordem final do anjo. Quando o menino nasce, José deu-lhe o nome de Jesus. Fim da crise. A crise foi resolvida, a dúvida foi substituída pela fé e ele cumpriu sua missão. Ele emerge dessa história como um herói discreto, mas absolutamente fundamental. E o impacto disso tudo, claro, vai muito além da vida dessa família. O estudo que a gente leu dedica uma parte para falar do legado cultural, estrondoso dessa narrativa. Com certeza. É algo que transcendeu completamente a religião. Sim, a análise dá exemplos concretos. Pensa em como essa cena moldou a arte ocidental por 2 milênios. As pinturas da Natividade... Giotto, Botticelli, Caravaggio... Exato. Definiram nossa imaginação visual do evento. Na música, vai desde os corais de Natal mais simples até obras-primas como o Messias de Handel, que é um pilar da música clássica. Não é só uma história, é um motor cultural. Sem dúvida. É verdade, a imagem da manjedoura virou um símbolo quase universal de esperança e renovação, mesmo para pessoas que não compartilham da fé cristã. Exato. E vale lembrar, como o material aponta, que essa história que a gente analisou é a versão de Mateus. O Evangelho de Lucas nos dá outra perspectiva, com outros detalhes. Sim, e as duas se complementam, né? Em Lucas, o foco está na Maria. É ela quem recebe a visita do anjo. Certo. A história inclui a jornada para Belém, o nascimento na manjedoura porque não tinha lugar na estalagem, a visita dos pastores. Lucas foca mais na humildade, talvez? Isso na humildade e no alcance universal da mensagem. Mateus, por outro lado, foca no José, na linhagem real de Davi e no cumprimento das profecias judaicas. Juntas, elas criam um retrato mais completo. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças, a história do nascimento de Jesus em Mateus é uma trama complexa de um dilema humano devastador, Isso. resolvido por uma intervenção divina que redefine o significado de salvação e cumpre promessas antigas. E para mim, o que realmente se destaca nessa análise é o personagem do José. Ele é a âncora. É, a justiça silenciosa e misericordiosa dele é o que ancora toda essa narrativa cósmica na realidade de uma decisão humana de grande coragem. Sem dúvida. E se a gente tivesse que resumir a mensagem teológica central que o texto de Mateus quer passar, seria o nome profético, Emanuel, Deus conosco. A ideia de Deus conosco. O argumento é que este nascimento marca o momento em que Deus deixa de ser uma entidade distante e entra na bagunça da história humana. De uma forma bem pessoal. Pessoal, vulnerável e transformadora. Essa é a grande promessa contida nessa pequena história. Uma promessa que, goste-se ou não, de fato moldou o mundo. Sim, e isso nos deixa com uma reflexão final, que o próprio estudo sugere.
O texto mostra a confusão do José sendo resolvida por uma mensagem divina clara e inequívoca, entregue por um anjo num sonho. Certo, a obediência dele foi uma resposta a essa clareza. E isso leva a gente a pensar num mundo onde, para a maioria de nós, anjos não aparecem em sonhos para dar instruções. Pois é. Como é que as pessoas hoje discernem um propósito ou encontram o caminho certo quando são confrontadas com circunstâncias igualmente confusas, inesperadas e que abalam suas vidas?